Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro do Mikhail Tal, A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Essa partida ela ocorreu em 1955, durante o campeonato de times russo. O Tal joga contra Isaac Lipnitsky, eu acho que é assim que se pronuncia. Antes da gente ir para o tabuleiro, se você está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha, pessoal, que isso já ajuda bastante. Não esquece de ativar o sininho, toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. E quem gosta do conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora para o tabuleiro. Pessoal, vou inverter a visão aqui porque o Tal está jogando de pretas e o Lipnitsky está jogando de brancas. E o Lipnitsky aqui ele abre com cavalo F3, abertura hatch. O Tal responde de pretas com cavalo F6, D4, G6, então aqui a gente vai para uma defesa índia do rei. C4, bispo G7 em fianqueto. G3, então o Lipnitsky também vai fazer aqui uma espécie de índia do rei. Roque, bispo G2, D6, roque, C5, cavalo C3, cavalo C6, H3. E o H3 é legal, né? Pode não ser o melhor lance na posição, mas é um lance bem interessante aqui, que segura tanto a entrada do cavalo quanto do bispo na casa aqui de G4. Seguindo, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo toma D4, dama toma D4, bispo E6 atacando o peão, dama H4, dama C8 pressionando o peão aqui de C4, B3 defendendo, cavalo G4. E você fala, Felipe, o Tal já vai fazer um sacrifício? Não, pessoal, não é, tá? Que é uma troca de peça. Apesar dele estar oferecendo um cavalo aqui, ele abre um ataque descoberto no cavalo das brancas aqui de C3. Então, H toma G4, pelo menos o Tal que ele consegue abrir a coluna H. Então, bispo toma C3 com um ataque sobre a torre agora. Depois de torre B1 saindo do ataque do bispo, o Tal sai com bispo toma G4, dama toma E7, dama F5, trazendo peças para o ataque, agora numa posição um pouco perigosa. E nessa posição, pessoal, Lipnitsky vai para um lance brilhante, tá? Se você quiser pausar e tentar encontrar qual foi o lance brilhante do Lipnitsky, fique à vontade. Encontrou? Não? Pessoal, o lance brilhante do Lipnitsky pode parecer trivial, né, para não dizer outra coisa, mas é dama em E3. Por que esse lance é tão forte? Porque é o seguinte, primeiro vamos lá, deixa eu voltar aqui antes. A dama quando estava aqui em E7, é muito tentador a ideia de capturar o peão aqui em B7. Qual é o problema? Tem a torre caindo aqui no fundo, tá? Em B1. E essa torre aqui já está meio cortada pelo bispo, então não tem muito mais para onde ela ir. A ideia de trazer aqui a dama para E3 é que, se por exemplo seguir aqui com dama toma em B1, então a dama está capturando a torre, daria para seguir com dama toma aqui em C3. Aí você fala, Felipe, mas está melhor para as pretas aqui, né? Trocou uma torre por um bispo. Aqui ainda está com qualidade a mais, tá bom? O problema é a continuação, pessoal. Por quê? Depois de F6, que aqui a gente está bloqueando agora a dama das brancas, daria para seguir com bispo D5, cheque. E depois de rei H8, vai ficar complicado aqui para as pretas. A dama das pretas agora está meio fora de jogo, ela não consegue voltar e ajudar o rei. Então aqui a gente já tem o rei cortado pelo bispo, a dama já está numa posição perigosa. Esse bispo de casas escuras pode vir aqui para H6, tá? Então se por exemplo ele vem aqui para H6, além dele atacar a torre, ele abre um ataque descoberto contra a dama.
Então olha que situação complicada. Então parece que tomar a torre é bom para as brancas, ou perdão, é bom para as pretas, desculpa. Mas não é, tá? Isso daqui só é bom para as brancas, as pretas vão ficar muito mal na posição. Por isso que é tão brilhante o lance dama em E3. Parece um lance trivial, mas não é. Então vamos voltar lá na posição. Então depois de dama aqui em E3, o tal de pretas ele responde com bispo em G7. Ele volta o bispo, né? Ele não é nada bobo. Bispo E4, atacando a dama das pretas. Dama H5 saindo do ataque. Bispo F3, agora propondo a troca dos bispos. O tal aceita. Ele primeiro faz torre de F em E8, atacando a dama. Então, bispo toma G4. Dama toma G4. Dama F3, agora propondo a troca das damas. Aí o tal aceita também. Por quê? Aqui pelo menos vai dobrar peão. Então, dama toma F3, E toma F3, legal. Só que agora a gente tem a torre das pretas aqui entrando na segunda horizontal com torre em E2, que é um lance muito bom, muito forte. O Lipnitsky de brancas responde com torre D1. Então, se você vai tomar um peão meu, eu vou tomar um peão seu. Então, torre toma 2, torre toma D6, trocaram seus peões. Bispo F8 atacando a torre. Torre D5, A5, então tal que ele avança os peões aqui, ele vai tentar um ataque aqui na ala da dama para ver se ele pode, por acaso, criar um peão passado, e aí a complicação é grande. Seguindo, bispo E3, torre C8, torre de BD1, dobrando as torres, torre B2, atacando o peão em defesa das brancas, torre D8, e agora o Lipnitsky força a troca das torres. Então, torre toma D8, torre toma D8, torre B1, cheque, rei G2, saindo do ataque, rei G7, então o tal também coloca o rei dele numa posição um pouco mais segura, porém, vem bispo D4, cheque, e ele é obrigado a fazer F6, cobrindo, depois de torre aqui em D7, cheque, rei G8, torre toma B7, então agora caiu o peão do tal aqui de pretas, A5, atacando essa estrutura de peões, C5, Lipnitsky, ele abandona o peão aqui de B3 e avança o peão da coluna C, torre toma B3, C6, o Lipnitsky continua avançando o peão, olha com que velocidade ele desce esse peão, torre toma B7, C toma B7, agora o Lipnitsky conseguiu um peão passado. O que fazer, tal? Tal segue com bispo D6, agora impedindo que o peão seja promovido, esse peão aqui de B7. Posição perigosíssima aqui para o tal. O Lipnitsky segue com bispo toma F6, rei F7 atacando o bispo, bispo recua para B2, G5, então tal avança o peão aqui. Bom, o bispo está segurando a casa aqui de B8, então não dá para promover agora. E ele também cobre aqui a diagonal para o bispo do Lipnitsky não entrar. Então a ideia do tal agora é avançar os peões aqui e bater nessa estrutura para poder trazer o rei e aí sim capturar esse peão aqui de B7. Vamos ver se funciona. Então F4, Lipnitsky avança o peão, G toma F4, bispo C1 atacando o peão, F toma G3, F toma G3, então trocaram-se os peões, bispo B8, então agora o tal dá um jeito de segurar o peão do Lipnitsky para ficar um pouco mais seguro e talvez poder avançar o dele. O problema é que o bispo do Lipnitsky está aqui vigiando os dois peões do tal. Então bispo aqui em F4, bispo A7, o tal sabe que se ele tomar os bispos ele vai perder. Então bispo em E3, bispo D8, bispo F4, bispo A7, agora ficou nesse jogo aqui de gato e rato, bispo C1, rei E6, rei F3, rei D7, então tal vem trazendo o rei, bispo F4, A3 avançando o peão, então tal agora ele procura contra-jogo, B8 promovendo para a dama, então finalmente o Lipnitsky avança o peão e promove, então
bispo toma B8, bispo toma B8, rei E6, rei F4, rei F6, bispo E5, cheque, rei G6, bispo A1. Agora o Lipinski usa o bispo dele para evitar a promoção do peão do tal. Então A2 agora, né, cravando de vez esse bispo, não deixando ele sair daí. Bispo B2, H5, bispo A1. Então o Lipinski vai ficar nessa, ele não pode tirar o bispo dessa diagonal. Rei H6, e aí nessa posição, pessoal, os dois concordam por um empate, tá? Porque aqui realmente não tem como. Vamos trocar os peões em um determinado momento aqui, não tem como. O bispo não vai deixar o peão promover, então não tem o que fazer aqui, tá? Aqui não tem como o bispo sair e ajudar, senão promove o peão, então ele tem que ficar nessa diagonal. E ambos os reis aqui não vão deixar nenhum dos dois peões passar, esses peões eles vão serem trocados, tá? Então não tem como continuar nessa posição. Que partida aqui difícil, né? Muito difícil. Então vamos dar uma olhada aqui agora no relatório do chess.com para a gente ver como é que ficou essa partida. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Aqui o Lipinski fez 93.5, uma precisão muito boa. E o tal fez 92.1, não é à toa que os dois acabaram empatando. Mas, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que a abertura e início do meio jogo ficou bem equilibrado, até que o tal cometeu um erro, uma gafe aqui muito grande, deixou o Lipinski com quase 4 pontos de vantagem, que ele levou durante um tempo, até que ele cometeu um erro, perdeu parte dessa vantagem. Depois ele cometeu um último erro e aí equilibrou a posição. Depois disso, que foi aquele final que a gente viu, ambos os jogadores cometeram uns erros, umas gafes e acabou terminando no empate. Bom, e o que eu queria pontuar aqui com vocês, tá? Essa primeira gafe aqui do tal e esse primeiro erro do Lipinski, tá? Que foi o que deixou a vitória escapar entre os dedos. E a gente vai ver aqui o que foi que ele fez de errado e o que ele poderia ter feito para arrematar a partida. Então, bora para o tabuleiro. Pessoal, aqui a gente está indo para o 26º lance e a gente vai ver a gafe do tal de pretas. Então, no 26º lance aqui, o Lipinski fez torre de B D1 e o tal cometeu a gafe dele com torre B2. E por que que isso é uma gafe? É uma gafe, pessoal, porque aqui possibilita a troca das torres, que foi o que o Lipinski fez, e a combinação de torre e bispo atacando o rei das pretas, que foi muito incômodo aqui, fez o tal perder vários tempos e ainda caiu o peão da coluna F. Então, o que o tal poderia ter feito para evitar essa problemática? Então, voltando aqui, o melhor para ele era ter feito um A4, um lance mais ativo aqui, buscando a iniciativa. Porque se, por exemplo, que é o melhor lance na posição, o Lipinski fizesse B tomar 4, daria para seguir com torre tomar 4. Então a gente já eliminaria um dos peões do Lipinski, fora que o peão de C agora ficaria atacado e manteria a pressão total nele, porque ambas as torres estariam atacando esse peão. Então o Lipinski ele teria que mobilizar peças para defender esse peão e ele iria para uma posição defensiva e não de iniciativa. Então faltou esse pequeno detalhe aí que o tal não soube identificar, vamos colocar assim, e ele acabou deixando o Lipinski ganhar a iniciativa e ir para cima e pressionar ele. Agora vamos dar uma olhada aqui, pessoal, no erro do Lipinski, que ele poderia ter arrematado a partida, e ele não encontrou o melhor lance. Aqui a gente está indo para o 39º lance na posição, pessoal. Então depois de G tomar F4 aqui pelo tal de pretas, o Lipinski fez o lance bispo C1, atacando aqui o peão da coluna F das pretas. E não é o melhor lance na posição. Por quê? Vamos voltar aqui. O melhor para o Lipinski seria trocar direto esses peões. Fazer aqui, ó, G toma F4. Porque ele já tem um peão passado. Esse peão passado aqui vale ouro agora.
E ele tem que dar um jeito de promover esse peão. E como é que ele vai fazer isso? Bom, com esse lance aqui de G toma F4, o melhor para as pretas seria fazer bispo toma F4. Depois aqui de rei F3 atacando o bispo poderia recuar, por exemplo, para B8, continuar bloqueando o peão. Mas agora a gente teria rei E4. E esse lance é muito forte. Por quê? Ele possibilita a gente trazer o bispo para E5 e forçar a saída do bispo de casas escuras. Ou seja, se rei E8 tentando encostar no peão, bispo E5, depois de bispo A7, a gente faz aqui direto um B8 promovendo para a dama com cheque, e aí vai ser obrigado a entregar o bispo para não perder. Então depois de bispo toma B8, bispo toma B8, e agora vai ficar complicado para as pretas, porque o rei das pretas não está perto de nenhum dos dois peões. O bispo ele vai conseguir trancar a passagem desses peões aqui, e o rei das brancas vai conseguir promover, tá? Tem uma sequência aqui para isso, eu vou passar ela rapidinho, porque é uma sequência um pouquinho mais longa, e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então a sequência é rei F8, F4, rei F7, F5, rei E7, bispo E5, A3, rei F4, H6, rei F3, rei D8, rei G3, rei C8, F6, rei D7, rei G4, rei E6, bispo A1, bloqueando o peão, né, para ele não subir, não promover, rei F7, rei H5, A2, rei toma H3, rei toma H6, e aqui já cai um dos peões das pretas e o outro não tem jeito, tá bloqueado, rei G8, rei G6, rei F8, F7, rei E7, bispo C3, A1 provendo para a dama, não tem mais o que fazer para as pretas, bispo toma 1, rei D6, F8 promovendo para a dama com cheque, e aqui acabou, né? Um rei, uma dama e um bispo contra um rei, vai dar mate em poucos lances. Então essa seria ali a sequência para o Lipinski ganhar, né? Ele teria que forçar a entrega do bispo aqui das pretas, e não foi a continuação que ele encontrou, mas que daria vitória a ele. Bom, pessoal, para quem tem algumas dúvidas sobre finais, né? Os finais são um pouquinho complicados, tem um banco de dados já pronto, que é chamado de Table Bases, onde você consegue encontrar os finais ali e como você encontrar a vitória. Qual é a limitação? São 7 peças no máximo, ou seja, contando com os reis. Então, contando com os reis, tem no máximo 5 peças no tabuleiro. E aí você sabe se é vitória, se é empate, como conseguir a vitória, como conseguir o empate, porque é aquela velha história. Às vezes até tem a vitória, mas até você encontrar o caminho das pedras é difícil, é complicado. Então, qualquer dia eu trago um vídeo exclusivo só sobre Table Bases para vocês. Mas, bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o joinha se vocês gostaram e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!